Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade à matéria de Química Orgânica e Isomeria. Antes vamos fazer um breve lembrete do que é isomeria, que são aqueles compostos, né, que têm a mesma fórmula molecular, só que têm as fórmulas estruturais diferentes. Aí, lembrando que a isomeria pode ser dividida em duas. A isomeria plana, que foi o que a gente viu na aula anterior. Se você ainda tiver alguma dúvida, entre em contato comigo que eu esclareço todas as suas dúvidas para vocês conseguirem entrar com bastante clareza nesse novo conteúdo, que agora é um pouco mais complicado, que é a isomeria espacial ou estereoisomeria, que é aquela que depende da orientação dos átomos no espaço, que só pode ser explicada pela forma estrutural espacial. Então vamos começar, né? Isomeria espacial é aquela isomeria que somente pode ser explicada pelas fórmulas espaciais, que é aquela que você consegue ver que ela não está somente em um plano. E os tipos de isomeria espacial mais conhecidos, né? Os dois tipos de isomeria espacial são isomeria cis-trans ou geométrica, que é que vamos ver nessa aula, porque isomeria espacial vai ser necessário dividir em duas aulas para vocês, para ficar mais fácil de compreensão, não ficar aquele negócio muito pesado, então eu dividi em duas aulas para vocês. E aqui veremos na próxima aula, que é a isomeria óptica. Começando pela isomeria cis-trans ou geométrica, ela, por ter diferenças estruturais, os isômeros cis-trans possuem propriedades físicas e químicas diferentes também. De forma generalizada, né, a gente pode dizer que a isomeria cis-trans ocorre em compostos contendo ligação dupla, que apresentem a seguinte estrutura. Aqui, ó, que tem que ser o carbono fazendo a ligação dupla. Mas peraí, professora, vou te interromper para perguntar, por que não em ligação dupla? Não em ligação simples? Porque o composto de ligação dupla ou cíclica também, que é o próximo que a gente vai comentar, quando tem a ligação dupla, os carbonos têm a ligação mais rígida, ou seja, não é possível ele conseguir fazer uma rotação, e nessa rotação acontecer de ser a mesma molécula. Então, por ela ser mais rígida, não vai acontecer isso. E é por isso que não acontece em composto de cadeia aberta que sejam saturadas, que tenha só ligações simples, porque ela vai conseguir sofrer rotação e assim podendo se transformar na mesma molécula. E nas triplas, né, não vai poder acontecer, porque aí só vai poder fazer mais uma ligação, então não tem como. E aqui, voltando, é uma ligação dupla, tendo radical 1, 2, 3 e 4. Só que o radical 1 e 2 não podem ser iguais, da mesma forma que o 3 e o 4 também não podem ser iguais. Então, assim, ó, só pode acontecer do R1 e o R3 serem iguais, e o R2 e o R4 serem iguais. Eles aqui, assim, ó, no mesmo carbono não tem como. Aqui a gente tem um exemplo, que é aqui da molécula cis-1,2 de cloreteno. Professora, mas por que cis? Primeiro vamos pensar assim, ó, vocês estão conseguindo ver essa parte azulzinha aqui? É como se fosse o plano que divide a molécula ao meio. Então a cis é aquela cuja a molécula estão todas do mesmo lado do plano, deste plano aqui que divide a molécula ao meio. Porque as duas moléculas de cloro estão abaixo do plano, ou seja, elas estão do mesmo lado. Por isso a denominação cis. E aqui temos o modelo da molécula trans 1,2 de cloreteno. Que aqui também temos o plano que divide a molécula ao meio, mas aqui percebemos o cloro de um lado do plano e o outro cloro de um lado. Então tem um acima do plano e o outro abaixo. Ou seja, em lados opostos, denominada assim a molécula trans. E os dois compostos, né, dados acima, também podem ser representados de forma abreviada da seguinte maneira, que é essa daqui, que você vê
o carbono fazendo ligação dupla, os dois cloros no mesmo plano, que fica um pouco mais fácil, né, de conseguir pensar. E aqui a trans, que é um cloro em cada plano. Só que, se vocês forem pensar em vestibular, provas, vão colocar de uma forma um pouco mais complicada. Professora, mas como assim mais complicada? Vocês podem encontrar assim. Só que mesmo assim, vocês ainda conseguem perceber que tem uma molécula de cloro aqui, essa daqui é a trans, uma molécula de cloro acima do plano e outra abaixo, e aqui as duas no mesmo plano, que é as duas acima do plano. Então, você pode encontrar das três formas. Acredito eu que em prova seja mais difícil colocar este modelo aqui, porque a visualização é mais fácil. Então, vai estar facilitando muito para vocês. O mais provável vai ser dessas duas formas aqui. Tanto só de palitinho, quanto um pouquinho assim, mais aberta, né? Um pouco mais detalhada do que a de palitinho. E agora vamos seguir para a isomeria cis-trans em compostos cíclicos, que foi o que eu comentei, né? Essa também é possível, porque as ligações são mais rígidas e aí não consegue ter aquela rotação da molécula. E os compostos cíclicos apresentam um núcleo, que é um polígono plano ou reverso. E conforme as ramificações estejam acima ou abaixo deste polígono, pode surgir caso de isomeria cis-trans, que também seria pensando na mesma relação de plano, né? Polígono plano ou reverso, né? Que seria aqui o plano. Nessa molécula ele está um pouco mais difícil de perceber. Só que aqui você pode ver que em cada vértice, né? Cada aqui cantinho da molécula, você vai dividir ela em dois, só que lógico, pensando na molécula inteira. Aqui, vocês vão reparar em relação, como está bem clarinho, as moléculas que estão abaixo do plano vai estar um pouquinho mais claro, como se estivesse debaixo da água mesmo. Então aqui, essa aqui é a molécula cis, porque os dois cloros estão no mesmo lado do plano. E aqui é a molécula trans, que é um cloro está acima e o outro abaixo. Pode ver que esse cloro aqui está um pouquinho mais claro, que é para representar que está abaixo do plano. Então, assim, você vai seguir o mesmo pensamento para uma molécula de composto cíclico ou não. O cis-trans vai seguir a mesma regra, cis para quando estão do mesmo lado do plano e trans para quando estão em lados opostos. Aqui eu coloquei um exercício e vou fazer com vocês. E esse aqui é muito interessante. O ácido maleico, este aqui, e o ácido fumárico, este aqui, são isômeros geométricos ou diastereoisômeros cis-trans. Professora, não entendi. Calma que eu vou explicar para vocês na próxima aula, mas vamos focar aqui no exercício. O que resulta em propriedades físicas e químicas diferentes. Por exemplo, o ácido maleico possui as duas carboxilas no mesmo plano. Aqui, ó, no mesmo plano, as carboxilas. E devido a isso, ele é capaz de sofrer desidratação intramolecular, ou seja, suas moléculas se rearranjam, liberando uma molécula de água e formando o anidrido maleico. Isso já não acontece com o ácido fumárico, porque suas carboxílicas estão em lados opostos. Aqui. Estão em lados opostos. E por causa deste impedimento espacial, não há como elas interagirem. As estruturas desses dois isômeros estão apresentadas ao lado, que é aqui que eu estava mostrando para vocês. O ácido maleico, como dito no texto, estão do mesmo lado do plano. Aqui o exercício já fornecia as estruturas. Só que se não fornecesse, no textinho acima já tem explicando, já está falando que está os dois do mesmo lado do plano. E o ácido fumárico em lados opostos, que é esses aqui. Só que aí, quer saber qual é o nome deles aqui, assim como ácido cis e trans? Nossa, professora, agora dificultou. Calma, vamos fazer primeiramente. Não consigo pensar olhando essa estrutura desse jeito. Então desenha assim, ó, que vai facilitar um pouco mais vocês. Por quê? Para contar
Professora, conta o quê? Aqui pode perceber que tem buteno, e eteno e butano. Já vamos para o ponto principal. Tem que ter uma ligação dupla. Nomenclatura de ligação dupla, em. Então, essa daqui que tem o an, a gente já exclui. Então, a alternativa D já está excluída das opções corretas. Segundo, vamos contar a quantidade de carbono. 1, 2, 3, 4. Então, 4, but, met, et, próprio, but. Então, vai ser buteno, buten. Já vamos ver aqui, esse eteno e esse aqui também está excluído. Então, a C, a D e a E já está excluída. Agora, a gente tem que pensar aqui, ó, A e B. Alternativa A, ácido transbuteno dioico. Dioico, né, porque tem duas coisas de ácido carboxílico, tá certo. Então, é buteno dioico mesmo. Mas aqui, do lado do plano, as duas moléculas, né, do ácido da carboxília, perdão, pessoal, da carboxila, está do mesmo lado do plano. Então, não tem como ser trans. A trans vai ser essa daqui, que é também buteno dioico. Então, vai ser essa porque são em lados opostos. Então, aqui automaticamente, aqui eu coloquei a bolinha para vocês conseguirem ver, né? Mesmo lado do plano, lados opostos. Então, aqui cis e aqui trans. Pensando no nome que a gente já tinha pensado, que é butém, porque são 4 carbonos de ligação dupla, e o dioico, né, 2 moléculas carboxilas, então vai ser a alternativa B. O ácido cis-buteno dioico é o ácido maleico, e o ácido transbuteno dioico é o ácido fumárico. Vamos para o próximo exercício. Duas substâncias orgânicas têm a mesma fórmula desenvolvida plana, que é essa daqui, ó. A gente já consegue ver aqui a ligação dupla. Então, na ligação dupla, um lado vai ter aqui uma carboxila e aqui outra. Mas tem algumas propriedades diferentes. Isso se explica mediante do caso de isomeria óptica, isomeria geométrica, polimeria ou carbonos assimétricos. Aqui você consegue fazer duas moléculas com essa daqui. Professora, mas como assim? Por que colocou só uma? Vamos desenhar ela. Desenhamos. Aqui eu desenhei como a opção trans. Por quê? Pensando aqui na carboxila, um lado do plano e aqui outro lado do plano. Professora, eu não consigo ver. Pensa como se tivesse um risco aqui. Então, essa aqui tá para cima e essa aqui tá para baixo. Ou, então, desenha de outra forma, mas aqui você já consegue ver. Tentem sempre ir exercitando o cérebro para conseguir visualizar já na estrutura de pauzinhos, né? De linhas. Porque assim é a fórmula que vocês mais encontram. Então, duas substâncias orgânicas com propriedades diferentes vai ser isomeria. Que isomeria que a gente acabou de falar? A geométrica, porque aqui as duas substâncias orgânicas seria a molécula cis e a molécula trans. Então aqui a gente já sabe que é a isomeria geométrica, que é por isso que acontece de ter propriedades diferentes, mas ter a mesma fórmula molecular. Mais um exercício. Observe atentamente as estruturas abaixo. Aqui, essa daqui é um desenhado mais difícil, mas eu vou falar para vocês, quando vocês não conseguem ver ou não tem aquele plano azulzinho ou alguma outra cor igual eu coloquei para vocês, vocês podem perceber na estrutura, muitas vezes, o que está acima do plano é um risquinho preenchido. O que está abaixo do plano é risquinho pontilhado, ó. Vocês conseguem ver aqui? Coloquei aqui para vocês, ó. Aqui acima do plano, risquinho preenchido. E aqui abaixo do plano, risquinho pontilhado. Aí, quer saber isômero de que essas moléculas são? Aqui, na hora que você vê, você já vê um risquinho preenchido, risquinho para baixo. Então, lado oposto do plano. Aqui os dois risquinhos para baixo. Mas, o que poderia acontecer de confundir vocês? Aqui o metil e o cloro. Você já ia falar assim, ué.
Aqui já não ia dar certo. Por quê? Tem que ter pelo menos um igual, tinha que ser igual. E aqui o que acontece é ser o hidrogênio. Não vai olhar a molécula do CH3 e do cloro. Você vai olhar aqui o hidrogênio. Então aqui a gente já vê que é a isomeria geométrica. Mais um exercício, se não me engano, o último. Segundo aí o PAC, a nomenclatura correta para o composto apresentado a seguir é. Então é um pouco daquele exercício lá do ácido maleico e do fumarico, lembra? Que a gente vai ter que pensar. Professora, não consigo ver. Nesse exercício aqui, eu não vou colocar a estrutura mais desenhada para vocês conseguirem fazer. Vou explicar como vocês vão montar aqui. Aqui é uma estrutura cíclica. Então, no nome já vai ter que ter o ciclo. Ok, aqui tem todos os ciclos. Aqui, dihidroxiciclopentano. Aqui, já todas as opções é pentano. Mas vamos confirmar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 carbonos. Met, et, prop, but, pent. Então, 5 carbonos. Agora, o que vai ter que pensar aqui é se é cis ou trans, primeiramente, né? Eu coloquei esse risco aqui para vocês conseguirem ver, que aqui é pensando na divisão do plano. Então, esse aqui, essa hidroxila aqui vai estar acima e essa hidroxila aqui vai estar abaixo. Então, automaticamente, a gente já sabe que ela vai ser trans. Então, sabendo que é trans, a gente já exclui a alternativa A, B e E. Até porque a E não tem nenhuma, né? Aí vai ficar entre a trans 1,4-dihidroxiciclopentano e a trans 1,3-dihidroxiciclopentano. Agora é aquilo de normas de nomenclatura, né? A gente já tem que lembrar que na nomenclatura é necessário que seja o número menor dos carbonos. Ou seja, aqui o 4 vai dar certo, porque 1, 2, 3, 4. Uma na 4 e uma na 1. Ou vice-versa, né? Que tanto aqui 1 ou 4, ou 4 e 1. Mas, se a gente for por esse lado, aqui é 1, 2, 3, vai ser menor. Então, é necessário que seja esse menor. Então, vai ser 1 e 3. Então, a alternativa certa vai ser a D. Trans 1,3-dihidroxiciclopentano. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. E na próxima aula nós veremos a isomeria óptica.